Deus para iniciar em 1 Coríntios, capítulo 15, um versículo apenas. 1 Coríntios é logo depois de Romanos. Os evangelhos terminam, daí vem Atos, daí depois de Atos, Romanos, e daí vem 1 e 2 Coríntios. Capítulo 15, eu quero ler o verso de número 20. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Amém. Amém. Podeis assentar. Amém. Hoje é dia de ceia. E nós queremos reafirmar a nossa comunhão com Cristo com esta ceia. Aleluia. Porque a ceia é um dos cultos mais importantes para o cristão. Porque ele participa do corpo e do sangue de Cristo. Nós te louvamos. Porque nos tempos do Velho Testamento, quando alguém queria reconciliar com Deus ou queria perdão para algo que tinha cometido de errado, ele levava um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, não doente, um cordeiro saudável. Levava no sacerdote e o sacerdote sacrificava aquele cordeiro. E o sangue do cordeiro era aspergido sobre aquela pessoa. E aquela pessoa ficava coberta pelo sangue do cordeiro inocente que havia morrido no lugar dele. Então aquele cordeiro era assado. E o sacerdote, junto com aquele pecador que trazia o cordeiro, comiam parte do cordeiro. Eles se alimentavam do cordeiro. Porque Deus fazia isso para que o sacrificado tivesse comunhão com o que recebia o sacrifício, o benefício do sacrifício. Então o pecador perdoado junto com o sacrificado se tornavam um, porque eles comiam parte do cordeiro. Glória a Deus. E hoje não mudou nada. Aquele Velho Testamento foi a designação de Deus que assim devia ser, e hoje não mudou nada. Porque se nós precisamos de Jesus, nós temos que aceitar o Cordeiro Jesus Cristo que morreu no nosso lugar. É verdade. E a ceia representa o comer do corpo de Cristo e o beber do sangue dele para ter comunhão com ele. Glória Nós temos a que Deus. se identificar com Jesus. Esse é o dia. Mas isso é um ato que deve ser feito bem pensado. Deve ser refletido naquilo que nós fizemos e naquilo que nós temos para oferecer. Não podemos chegar e tomar parte do corpo de Cristo em pecado ou em desacordo com a palavra de Deus. Porque daí a Bíblia diz que nós nos tornamos culpados na morte de Cristo. Isso é importante. Mas hoje, irmãos, eu quero falar sobre a ressurreição. Eu li a parte onde diz que Jesus foi feito as primícias da ressurreição. Nós tivemos nos registros bíblicos 8 ressurreições, todos registrados na Bíblia. 8 ressurreições, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. E nada que acontece e é registrado na palavra de Deus é por nada. Tudo tem significado, tudo tem razão de si, tudo é feito e registrado porque nós precisamos tirar um exemplo disso. Então as ressurreições que aconteceram no passado tiveram objetivos. E as ressurreições que ainda hão de acontecer são um exemplo daquilo que nós vimos no passado e esperamos acontecer. Porque nós sabemos que no dia do arrebatamento as sepulturas vão abrir e as pessoas que morrerem em Cristo, que dormem no Senhor, elas vão ressuscitar antes de nós, os que estivermos vivos, sermos transformados e junto com eles subir ao céu. Glória a Deus.
Mas como é que nós ia acreditar que lá a sepultura vai abrir, vai sair o nosso ente querido que morreu salvo, morreu crente, se não houvesse um registro na palavra de Deus que alguém já tivesse ressuscitado? Glória a Deus. Mas nós sabemos que Jesus ressuscitou. Deus. E nós sabemos também que outras pessoas ressuscitaram para exemplo de ressurreições. Porque Deus sempre quis e sempre fez menção de provar o seu poder. Porque Deus nunca fica na palavra. Deus não diz que vai fazer, nós nunca vamos ver o resultado. Não, quando Deus diz, Ele faz. Quando Deus ordena, isso acontece. E a primeira ressurreição registrada na palavra de Deus foi o caso da viúva de Serepta. Porque quando o Elias determinou por oração que não fosse chover durante 3 anos e meio para castigar o povo de Israel, o rei Acabe estava no comando e Jezabel comandava junto com ele, e coisas estrondosas e horripilantes aconteceram no governo do rei Acabe. Ele estava fora dos caminhos de Deus, fazia coisas que Deus abominava. E Deus proveu então trazer uma fome sobre a terra. E Elias foi lá e orou e disse que não ia chover durante 3 anos e meio. E depois dessa oração o céu cerrou e não choveu uma gota de chuva. E disse Deus para Elias: agora tu te esconde no ribeiro de Serepta. Aleluia. E aí então o Elias, ele se escondeu no ribeiro e tomava água do ribeiro, e os corvos traziam para ele pão e carne de manhã e de noite. E ele viveu tranquilo. Porque quando alguém está na orientação de Deus, ele não padece mal nenhum. Ele não precisa se preocupar, porque as coisas acontecem naturalmente. Mas quando o ribeiro secou, aí não tinha mais água. Aí Elias, ele se desesperou. Ele certamente passou uma sede, estava numa caverna e desejou morrer. E disse: Senhor, não vale a pena eu viver, sobrou só eu. E Deus disse para ele: não te afobes, porque tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos abaixo. Sempre Deus tem um remanescente. E aí então, dentro da caverna, Deus fendeu a caverna e verteu água, e tinha sobre o fogo pão. E disse Deus para Elias: come e bebe, porque a tua jornada ainda vai ser grande. Glória a Deus. E Elias comeu, bebeu, voltou a dormir, acordou, bebeu, comeu e começou a seguir o caminho. E diz a palavra de Deus que Elias caminhou 40 dias e 40 noites até alcançar a casa daquela viúva. Onde ele foi lá, e chegando na casa, a viúva disse: olha, eu não tenho nada para comer, estou juntando uns cavaquinhos aí para fazer um bolo, e deu. Aí Elias disse: olha, faz primeiro para mim, e aí não vai mais faltar farinha na panela e nem azeite na botija, não vai faltar. Jesus. E aí ela fez o bolo para Elias, e Elias comeu. E ali, naquela época, aquela viúva foi a escolhida por Deus para abrigar Elias, para ele passar aquela temporada onde não chovesse. E ele ficou alojado naquela casa o resto do tempo. E eu creio no meu coração que aquela viúva, além de ter feito a multiplicação da farinha, e não faltou farinha todo esse tempo e todos comeram dela, mas ela duvidava ainda que ele era o homem de Deus. Deus poderoso. E aí aconteceu que o filho daquela mulher chegou a falecer. E Elias orou a Deus, e aquele menino ressuscitou. Aquela ressurreição foi para provar que a palavra do Senhor na boca do seu servo era verdade. Aquele milagre Deus proveu
para enaltecer o seu filho, para que ela, aquela mulher, soubesse que Deus havia falado pela boca do seu profeta. Oh, maravilha! E ela reconheceu e disse: agora sei verdadeiramente que tu és o servo de Deus. Graças a Deus. E isso se comentou, eu creio, porque se acontece na nossa cidade uma coisa de renome, algo muito grande, isso logo se espalha. Assim como uma coisa ruim também se espalha logo. E isso vai de boca em boca. Mas esse foi um caso. Depois, quando Elias estava destinado a largar o seu cajado, porque ele ia ser tirado, porque Deus havia anunciado que ele ia ser tirado. Aí então ele passou a sua capa para Eliseu. E quando na iminência de Elias ser tirado, ele disse para Eliseu: o que tu queres que seja feito para ti? E Eliseu disse: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Deus maravilhoso. Ele pediu grande coisa. Por quê? Porque ser um profeta que nem Elias não era fácil. Imagina querer ser o dobro dele. Não era mole. Então Elias disse: dura coisa me pediste. Mas se tu vê eu sendo tirado de ti, então tu vai receber. E se tu não vê, tu não vai receber. Isso fez com que Eliseu ficasse ao pé de Elias o tempo todo. Eu creio que o Elias não podia mais nem ir no banheiro, né? Porque o Eliseu estava lá, né? Vamos ver se Deus vai levar ele ou não, né? Ficava lá cuidando. E assim eles foram. Dizem os historiadores bíblicos que isso levou 18 anos para acontecer. Eu não sei se é bem isso, porque eu não fiz essa análise. Mas isso é muito tempo. Imagina 18 anos vivendo ao pé de alguém, junto com ele sempre, o tempo integral. Porque quando Josué assumiu o lugar de Moisés, diz a palavra de Deus que Josué não se apartava do meio da tenda da congregação. É verdade. Ele vivia lá dentro. Ele não foi escolhido por Deus por um mero acaso. Ele mereceu, porque ele estava sempre com o seu líder. Deus é poderoso. O Eliseu, ele mereceu receber a porção dobrada, porque ele não largou dos ensinamentos do seu mestre. Ele estava ao pé de Elias o tempo todo. Então, quando Elias foi tomado de Eliseu, ele olhou para cima, porque aquele carro de fogo dividiu os dois, passou pelo meio, e o Elias no redemoinho foi tomado e foi levado ao céu. E ele olhando para cima, mas cadê o Elias? Aí só voltou a capa. A capa quer dizer o ministério, a profissão, o encargo de Elias passou para Eliseu. E Eliseu começou a fazer os milagres. O Rio Jordão que Elias havia aberto para passar, Eliseu na volta disse: abre o Rio Jordão se abriu, ele passou. E foi, e continuou. Mas o Eliseu, ele começou a fazer a tarefa da obra de Deus. E nós soubemos que ele passando pela casa da sunamita, a sunamita olhava e sempre via aquele homem de Deus passar. E ela disse para o seu marido: olha, meu marido, nós vamos fazer um quartinho para esse santo homem de Deus, para que ele descanse na trajetória que ele está fazendo. E eles fizeram um quarto, e ele ocupou aquele quarto. Mas ele queria recompensar aquela mulher caridosa que havia feito isso, e aquele marido lá que deveria ter sido gente muito boa, muito simpática, muito amável. Aí o Eliseu pediu para o Geazi chamar aquela mulher, e Eliseu pediu: o que tu precisa em casa? E ela disse: eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Mas ele, sabendo que ela não tinha um filho, ele disse: olha, terás um filho. O Eliseu determinou que ela tivesse um filho. E ela concebeu e teve um filho. E foi a felicidade da família. Deus poderoso. Mas no decorrer do tempo, quando aquele menino era moço, não sei que tamanho ele tinha, ele chegou a falecer.
E a mulher, na ausência do profeta, colocou aquele menino no quarto de Eliseu, sobre a cama de Eliseu, e mandou abaldar uma carruagem e se mandou para a cidade e dizer, para chamar o profeta e contar para o profeta Eliseu o que havia sucedido. E ela chegando lá, ela disse para o profeta, mas eu não te pedi filho nenhum, eu não queria filho, e agora ele está morto. E o Eliseu orou por aquele menino e ele ressuscitou. E devolveu a vida naquele lar. Graças a Deus. A ressurreição daquele menino, ele prova que a visão espiritual, porque ele deitou sobre o menino, botou olho com olho, boca com boca. Isso prova que a ressurreição de Cristo dá para todo mundo uma visão espiritual e um palavrado, uma fala santa e conforme Deus quer. E que suscita a vida. É pela fé. Então aquela ressurreição aconteceu. Era a segunda registrada na palavra de Deus. Mas diz-nos a palavra de Deus que Eliseu morreu. Eliseu morreu. E ele foi sepultado numa cova. Mas ele havia pedido para Deus uma porção dobrada que estivesse sobre Elias. E Deus aceitou, porque Elias tinha dito, olha, se tu enxergar eu ser tomado de ti, tu vai receber. E ele viu Elias sendo tomado dele. Isso é uma palavra profética que Deus não recusa. E era necessário que então Eliseu fosse fazer mais um milagre de ressurreição. Porque ele só tinha feito um, Elias tinha feito um. Mas Eliseu morreu. E agora, como é que fica? A palavra de Deus não se cumpre. Aí certa feita numa batalha, vários soldados morreram. E o povo de Israel estava lá enterrando seus mortos. E eles tinham meio que pressa, porque o inimigo estava por perto. Eles disseram, ó, vamos jogar esse morto aqui nessa cova aí, porque tem uma cova aí, já tem um osso lá, vamos jogar ele aí, né? Aí eles jogaram aquele morto lá dentro e quando ele tocou os ossos de Eliseu, ele pulou para cima e disse, opa, ressuscitou o morto. Uma ressurreição engraçada, né? Mas só prova para dizer para vocês que a palavra de Deus tem valor. E ela se cumpre sempre. Quando Deus promete, não tem para ninguém. Isso se cumpre. Essa ressurreição valeu especialmente para provar que a palavra de Deus e as promessas de Deus têm valor. Graças a Deus. Aleluia. Aí veio Jesus. Essas três ressurreições aconteceram no Velho Testamento. Aí veio o Filho de Deus, Jesus, para iniciar a sua igreja, para ser o sacrifício e para iniciar o que nós chamamos de Novo Testamento, os registros do ano zero em diante. E aí então Jesus, na sua caminhada, ele encontrou um homem que estava rogando pela filha doente que estava à beira da morte. E Jesus estava rodeado de pessoas e estavam apertando ele, e uma mulher com um fluxo de sangue ainda tocou nas vestes dele e ele curou ela. Ela foi curada pela virtude que saiu de Jesus. E ele ainda pediu quem foi que me tocou, e demorou. E aquele homem lá que tinha a filha doente certamente estava aflito. Certamente ele estava angustiado porque a filha estava à beira da morte e Jesus estava se demorando. Certo? Ele estava sapateando, não sei. Mas se fosse eu ia pegar no casaco e ia dizer, ô meu, vamos lá, tio. Né? E ele se demorando. De repente, quando estava tudo consumado com aquela mulher, ela foi embora. Aí chegou gente e disse, olha, não precisa mais encher o mestre aí de palavras e de petições, porque na verdade a tua filha já morreu. Jesus, tu és puxa vida,
Acabou a esperança daquele cara. E Jesus disse, não temas, nós vamos lá, porque ela só dorme. Aleluia. Glórias a Deus. E eles chegando na casa, porque quando tem um velório, naquela época pelo menos tinha gente contratada só para chorar. Porque tinha até clima de velório, né? Agora nessas guerras que nós vemos aí no Oriente Médio ali, tem pessoas, eu não sei, mas deve ter umas 15, 20 assim, que quando aparece nas fotos uma mulher chorando sobre os escombros, parece ser sempre a mesma. Porque eu acho que é contratado para fazer uma cena triste, para largar lágrimas a fuzel em cima de alguma coisa, para arquitetar uma situação que na verdade não é bem assim. Então ali estavam chorando, e quando Jesus disse, olha, ela só dorme, não vos preocupeis, vão parar de chorar aí, eles deram risada. Então como é que alguém que chora vai dar risada? Jesus. Se vê que é algo artificial. Mas quando Jesus entrou naquela casa, ele tomou a menina pela mão e ela ressuscitou, ela levantou. Isso prova, irmãos, que Jesus é a ressurreição e ele é o alimento para continuarmos vivos. Por isso que ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. E é esse pão que nós vamos comer hoje. Esse pão gera vida. Se eu comer desse pão, eu tenho garantia da vida eterna. Aleluia. Porque Jesus disse, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Deus poderoso. Jesus ressuscitou aquela menina. Mas depois, Jesus nas suas andanças, ele chegou numa cidade, para entrar na cidade vinha saindo uma multidão de lá, trazendo uma pessoa morta. Um filho de uma senhora viúva. Certamente aquele menino era o sustento da casa, porque uma viúva não tinha por quem clamar por socorro. Por quê? Porque hoje tem NPS, tem aposentadoria, a viúva fatura o salário do falecido, está tudo certo. Mas naquela época não, aquele menino trabalhava e trazia o sustento para dentro da casa. Mas havia morrido. E estavam indo rumo à sepultura para enterrar aquele menino. Aí então ele chegou Jesus, tocou no esquife, parou tudo, ressuscitou o menino e entregou ele para a mãe. A mãe certamente ficou a mais feliz daquela cidade. Porque isso é ressurreição. Ressurreição que na indústria mostra que Jesus é sempre presente. Mesmo que tu estiver angustiado, aflito, tu não sabe o que fazer. Mas Jesus está ali, esperando que a fé nunca saia dele. Às vezes nós estamos numa situação que nós não vemos saída. Não tem saída, não sei, não tem para onde correr. Mas se Jesus estiver no negócio, tem solução. Então aquela viúva tinha a necessidade suprida naquele momento em que Jesus chegou na cidade. É verdade. Por outro lado, Jesus estava demorando um pouco e mandaram chamar ele, porque haviam dito que o seu amigo estava muito mal, estava enfermo. Eles temiam que ele fosse morrer. E Jesus, por questão de obediência ao Pai, ele se demorou ainda mais 2 dias naquele lugar. E certamente para chegar até Betânia, onde morava o seu amigo, levava mais 2 dias. Porque quando ele chegou lá para socorrer aquela família, já se haviam passado 4 dias. E os discípulos não acharam, certamente os discípulos disseram, mas Senhor, não é o teu amigo? Por que tu não vais socorrer ele? Aí ele disse para os discípulos, mas isso não é enfermidade para a morte. Isso é uma enfermidade para a glória de Deus. E ele só dorme, porque diante de Deus ninguém morre, porque só dorme.
Porque Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Oh, maravilha. Glória a Deus. E quando ele chegou lá, vocês conhecem a história, Marta, Maria foram ter com Jesus e ele pediu onde puseram. E ela ainda indagou e disse, mas tu vai abrir a sepultura, já é de 4 dias. E Jesus fez isso para que o nome dele fosse glorificado. E o poder de Deus se manifestasse. Então Jesus clamou e ressuscitou Lázaro para o nome de Jesus ser glorificado. Esse era o objetivo. Porque muitas passagens bíblicas registram certos fatos unicamente para o nome de Deus ser glorificado. Para o nome de Deus ser conhecido. Para que as escrituras se cumprissem. Para que o poder de Deus se manifestasse. Para que nós hoje tivéssemos um exemplo para termos mais fé. Para sabermos que Deus ainda hoje é capaz de ressuscitar mortos. Graças a Deus. Depois Jesus foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou. Não precisamos nem falar da ressurreição de Jesus, né? Graças a Deus. Mas ele foi ao céu. E os discípulos começaram a obra. Mas certa feita chamaram Pedro e disseram, olha, uma moça morreu. E ela fazia muitas coisas, ajudava o evangelho, e levaram Pedro lá. E Pedro foi lá. Está registrado em Atos 9, do verso 40 ao 42. Deus Santo. Aquela morte daquela pessoa que era crente, que era ajudadora do evangelho, que fazia muitas coisas, obras boas, porque quando Pedro chegou lá, eles mostraram as obras, porque as obras do crente permanecem. As obras do crente não são esquecidas em pouco tempo. Aquele que é crente e faz a obra de Deus, ele permanece, ele fica lembrado, porque a obra do Filho de Deus nunca é esquecido. E aquela mulher tinha obras que permaneciam. E Pedro disse, levanta. E Tabita levantou, abriu os olhos e sentou. E foi entregue ao grupo viva. Isso aconteceu, isso o Evangelho registrou para que houvesse crédito no Evangelho. Para que soubesse o mundo que depois que Jesus passou por essa terra, a igreja continua fazendo as obras maravilhosas que Jesus iniciou. É para crer no Evangelho. E depois, quando Paulo estava pregando, e não era um culto que nem hoje, que tem 1h30 de duração, não. Paulo estava pregando, falando das maravilhas de Deus, falando das coisas que Deus fazia, e operando milagres, e falando das maravilhas do céu, da vida eterna, da eternidade. E a casa estava cheia, e certamente alguém estava sentado na janela, e adormeceu, porque de repente era 2 da manhã, e o pregador estava mandando ficha. E ele caiu da janela e morreu. Por que ele estava na janela? Aquele que não está nem dentro da igreja, nem fora, ele está sentado no muro. Está sentado na janela. Deus amado. Ele não é crente, mas também não é do mundo. Ele está ali. Mas a tendência é cair para fora. E se ele estava alto, ele caiu lá embaixo, estatelado, e morreu. Aí o homem de Deus foi lá. Certamente eles disseram para ele, o Eutico caiu, e deu um reboliço, parou a pregação, e eles foram lá fora, estava lá o Eutico esticado. Não sei, brita acho que não tinha, mas talvez grama, não sei, mas estava lá esticado na breta, né? E aí então, foi lá o servo de Deus e disse, não, o Espírito ainda está nele, vamos orar por ele. E orou por Eutico e ele ressuscitou.
Vai uma festa, eu garanto. Mas isso nos prova que aquele que se desvia do Evangelho, ele ainda tem solução. Ele pode até se tornar um morto espiritual, mas ele pode ser ressuscitado a qualquer momento. Então tem solução para tudo. A Bíblia nos oferece solução para tudo. Graças a Deus. E se hoje tiver um que não está bem firmado na fé, que não seja exatamente um vivo, mas nós vamos orar e você pode ser um vivo espiritual. Glória a Deus. Glórias a Deus. Essas são as palavras que eu tinha para hoje. Falta 10 minutos e nós temos a ceia ainda. Mas eu quero deixar claro o seguinte: que se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo teria sido em vão. Porque a ressurreição de Jesus prova de que ele venceu na cruz. Graças a Deus. A ressurreição de Jesus prova de que nós, mesmo morrendo aqui, na trajetória que nós temos de crente, nós vamos ressuscitar junto com ele. Essa é a prova que ele deixou. Glória a Deus. E prova também essas ressurreições que foram comentadas hoje, de que Jesus é o pão que dá vida, que ele é o sustento, que ele é o socorro na hora presente e que ele restaura aquilo que se perde. Deus, tu és maravilhoso. Então, irmãos, ponham isso no coração, tenham fé e creiam na ressurreição, porque ela é real. Essas são as palavras que eu tenho em nome de Jesus. Nós vamos nos colocar de pé. Eu vou pedir para aquele que...